Por que alguém ainda celebra o socialista que dava mais importância à revolução comunista do que à educação em si? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os comunistas e socialistas, seguidores de Karl Marx, sempre se depararam com um problema fático sério. A tal revolução do proletariado nunca aconteceu. Isso, muito antes do Muro de Berlim, sempre foi o pesadelo marxista. Por que não acontece a revolta do proletariado prevista por Marx? Lembre-se, na teoria do Marx, devido à mais-valia, a acumulação do capital aconteceria de forma crescente, a um ponto que seria inevitável a revolta do proletariado, tomando à força os meios de produção e assim corrigindo os problemas do materialismo histórico. Depois da Revolução Proletária, os meios de produção na mão do proletariado, a sociedade tenderia naturalmente para o comunismo, abrindo mão de dinheiro e outras relações que só são necessárias em uma sociedade capitalista. Parece lindo, mas nunca aconteceu. Lógico, nós libertários sabemos que não aconteceu por um motivo simples. A teoria do Marx estava errada. Mais-valia não existe. Veja, muita gente comete o erro de achar que mais-valia é o mesmo que lucro. Mas não, mais-valia não é a mesma coisa que lucro. É um conceito baseado na diferença entre o valor absoluto das coisas, que Marx entendia como sendo o valor trabalho, o valor do trabalho empregado para criar aquilo, e o valor devidamente compensado pelo patrão ao pagar seus empregados. O mesmo trabalhador que usa o seu trabalho para construir um carro não consegue comprar este mesmo carro com o seu trabalho. Isso acontecia antes de colocar o preço nas coisas. Preço, custo, lucro, isso tudo vinha depois. O preço, o valor monetário das coisas, era, na visão de Marx, um mecanismo usado para causar a mais-valia, e o lucro uma consequência disso. Essa teoria toda, portanto, depende da existência de um valor absoluto das coisas. Acontece que na mesma época que Karl Marx publicava sua obra principal, O Capital, Karl Menger publicou também sua obra sobre o marginalismo, demonstrando que não há valor absoluto em nada. Todo valor é relativo, é subjetivo e é uma comparação feita entre duas coisas. Se não há tal valor absoluto, não há mais-valia. Pode haver o lucro, devido à preferência temporal ou pessoal, mas não a mais-valia. Isso garante que, embora possa existir acumulação de capital, essa não será sempre crescente, e isso destrói a teoria marxista já na origem. Para mais informações sobre isso, veja o vídeo O que é a mais-valia no meu canal Ancapsu Classic. Mas lógico, os socialistas vão sempre achar que Marx estava certo. A revolução na cabeça dessas pessoas não acontecia por outros motivos. Alguns diziam que haviam outras estruturas de poder na sociedade, além da relação entre patrões e empregados, que impediam que o proletariado se revoltasse. Enxergavam várias estruturas de poder na sociedade, como o Estado, a família, a religião, a escola, a imprensa, as amizades. Enfim, na visão deles, Marx estava certo, mas tinha algumas coisas que atrapalhavam a revolução. Desde então, buscaram diversas formas de dinamitar essas dificuldades. A primeira tentativa foi, lógico, a Revolução Soviética. Não houve revolução proletária na União Soviética, houve um golpe político. Mas na visão deles, derrubado o Estado, poderia-se impor o Estado socialista, que acabaria da mesma forma com o materialismo histórico, e assim era certo chegarmos ao comunismo mais adiante. O fato de ter acabado com o materialismo histórico e mesmo assim não ter chegado ao comunismo é prova cabal de que a teoria do Marx estava errada. Lógico, o comunismo, como descrito por Marx, nunca aconteceu na União Soviética. Nunca o povo abandonou o dinheiro, nunca deixou de haver classes de mais favorecidos e menos favorecidos por lá. A aristocracia política hoje é essencialmente socialista no mundo todo. A escola e a imprensa claramente foram tomadas pelo esquerdismo. Mas os pontos que os esquerdistas não podiam tomar, como a família, usaram a teoria crítica para dinamitar. Assim que foi criado o patriarcado, que era usado para dinamitar a família, o racismo para dinamitar a amizade, toda a teoria crítica marxista tem por objetivo destruir essas supostas estruturas de poder da sociedade e facilitar a tão sonhada revolução do proletariado, que nunca acontece. Se você quer saber mais sobre teoria crítica, tem um outro vídeo meu, O que é teoria crítica marxista. Dentro dos esforços dos socialistas estava, lógico, a doutrinação escolar.
Isso aconteceu muito antes de Paulo Freire, mas ele foi uma pedra angular nessa história, ao pegar o método Lombard e adaptá-lo para a filosofia comunista. Não tenha dúvidas nisso, a grande contribuição, entre aspas, do Paulo Freire para a educação de adultos e crianças no Brasil é nula. Tudo que ele fez foi copiar um método que já existia, incluindo ideais socialistas ali. Ele pegou um método de alfabetização baseado em associar imagens e ideias com as letras do alfabeto e assim ajudar o adulto e a criança a aprender a ler e escrever, o método Lombard, que foi desenvolvido pelo missionário protestante Frank Charles Lombard, por ocasião da tentativa dele de alfabetizar as Filipinas. Muita gente nem lembra que as Filipinas já foram uma colônia dos Estados Unidos, tendo se tornado independente apenas após a Segunda Grande Guerra. Antes disso, no início do século XX, Lombard foi enviado com a missão de alfabetizar os filipinos, mas a tarefa era árdua. Não apenas havia poucas pessoas alfabetizadas lá, como as ilhas acabavam criando uma profusão de dialetos e palavras locais que dificultavam o ensino em larga escala. Ele então fez um trabalho de identificar ideias e objetos com nomes comuns em todos os dialetos para permitir a alfabetização em massa de crianças e adultos por lá. Você lembra quando começou a aprender a ler? Que o professor mostrava uma árvore e falava sobre a letra A, uma bola e falava sobre a letra B e assim por diante, incluindo novas letras paulatinamente, sempre associando a objetos, animais, frases. Então, esse é o método Lombard. Mas mesmo aqui no Brasil, existem vários objetos que também têm nomes diferentes em diferentes locais do país. Existem seres primitivos por aí que chamam um biscoito de, como é que é mesmo? Bolacha, alguma coisa assim. É preciso então buscar objetos com nomes similares para fazer esse esquema do método Lombard. Mas mais do que isso, à medida que a educação avança, é preciso frases simples, ideias fáceis, para facilitar os primeiros passos do aprendizado. Após as letras em comum, o método Lombard partia para frases religiosas, inspiradoras, patrióticas, mas principalmente religiosas. Em 1943, durante a Segunda Guerra, com as Filipinas invadidas pelos japoneses, Lombard esteve um tempo no Recife, onde deu palestras e aulas em várias escolas e universidades. Ele já era famoso pelo método dele de alfabetização. Paulo Freire, então, pegou o exato mesmo método Lombard, mas não adaptou ele às realidades brasileiras. Isso já havia sido feito antes. Ele apenas pegou as frases e adaptou para a doutrinação socialista. Incluiu frases e palavras ligadas à opressão, trabalho, indústria, operário, incluiu jargões socialistas em todas as frases e ideias do seu método. Ou seja, no final não ajudou em nada a quem queria aprender a ler e escrever, mas garantiu aos professores brasileiros uma cartilha de doutrinação que poderiam usar com facilidade para justificar e impor ideias socialistas a seus alunos. Quanto aos livros escritos por ele, são folhetins socialistas da pior espécie. Se você um dia tiver estômago para ler esse amontoado de besteiras e chavões sem sentido, vai se deparar com coisas como o uso extensivo da dialética marxista do início ao fim, o tal pedagogia do oprimido, lógico, vem em contraposição à pedagogia bancária, que coisa sem sentido, que seria, lógico, a forma tradicional de ensino, enquanto a pedagogia das classes opressoras, a pedagogia tradicional, encara o aluno como uma conta bancária vazia a ser enchida de conhecimento, a pedagogia do oprimido busca liberar o aluno das amarras capitalistas e criar um agente de mudança social. Olha, ele confessa, ele quer criar revolucionários. Acho que nem precisa traduzir isso. Mas quem não entendeu essa ideia, ele basicamente propõe que professores não devem se preocupar com essas coisas como passar conhecimento para os alunos. Isso é besteira. É mentalidade capitalista bancária, de você achar que o professor de 40 anos sabe mais que o aluno de 14. Matemática é opressora, história é opressora, ciência é opressora, nada disso importa. O papel do professor na sala de aula, segundo Paulo Freire, é formar revolucionários socialistas. Você vai ver seu amigo esquerdista falando: ah, mas Paulo Freire é cultuado no mundo todo. Sim, por socialistas, caramba. Nenhum deles teve tanta cara de pau de copiar Laubach descaradamente como Paulo Freire fez, mas adoraram a ideia de poder usar a doutrinação marxista desde a alfabetização para seus próprios interesses socialistas. Ele só é respeitado, entre aspas, por outros socialistas.
Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Professora Federal ANCAP, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!